Vou ligar. Você tá gravando. Agora gravando. Oi! Olá! Tô aqui hoje com a melhor osteopata desse Brasil. Obrigada, muito obrigada. Não, a melhor não. No caminho de ser a melhor. É isso que importa, ter esse foco. Isso aí, isso aí. Ana Caterina, Ana com 2 N's. Com 2 N's. A gente vai conversar um pouquinho sobre a osteopatia, né? Sobre o que é, quem não sabe, para quem tem uma noção sobre algumas coisas mais talvez aprofundadas e diferentes, porque aqui no Corpo Contente a gente quer levar informações para as pessoas. Então, pode ser que você se identifique e veja que, olha, preciso de uma osteopata, preciso de uma nutricionista, preciso de uma outra terapia alternativa. Então, é trazer conhecimento para ajudar a gente a ter um corpo mais equilibrado, mais saudável, mais satisfeito. É por aí. Aí. Fala um pouquinho para mim sobre você, sobre a sua trajetória aí na osteopatia, na fisioterapia, quanto tempo você trabalha, fala um pouquinho de você. Tá, vamos lá. Então, bom, sou formada em fisioterapia pela São Camilo. Me formei em 2008. Lembra? E aí, depois que eu me formei, eu fui buscando algumas especializações, né? Então, eu fiz RPG, aí eu fiz fisiologia do exercício, fiz pilates, mas para mim sempre faltava alguma coisa. E eu já conhecia um pouquinho da osteopatia, porque na minha formação eu tinha uma amiga que já era formada e ela estava em formação da osteopatia. Então, às vezes, ela comentava comigo algumas coisas e aquilo me chamava atenção. Mas eu ainda não fazia a mínima ideia do que era. E eu fiquei com aquilo martelando, né, na minha cabeça. Bom, em 2012 só é que eu consegui entrar para a osteopatia. Foi quando eu fiz a minha inscrição na escola pela qual me formei. E daí... Peraí. Eu tenho que cortar isso. Corta. Eu ia pegar um copo d'água. Vai lá, pausa aqui. Isso. Foi. Então, aí em 2012, então, eu entrei para a escola de osteopatia, no IDOT. E já no primeiro ano eu já me encantei, já achei aquilo tudo muito legal. Mas ainda não tinha ideia ainda do todo que era a osteopatia. Apesar de já estar fazendo o curso e já estar achando aquilo muito legal, ainda não tinha ideia. Então, a cada ano que foi passando, a osteopatia, a formação dela, quando eu entrei eram 4 anos e meio, mas depende de escola para escola. Hoje, mesmo no IDOT, como eles foram, acho que modificando a grade, é em torno de 5 anos a formação da osteopatia. Então, a cada ano que foi passando, eu fui me encantando mais ainda e me encantei mais ainda conforme eu fui atendendo os pacientes com osteopatia e vendo os resultados com a osteo. E eu me encanto até hoje. Então, mesmo já sendo formada, mesmo já trabalhando há algum tempo com ela, eu ainda me surpreendo com alguns resultados, assim, sabe? Eu falo, gente, que fantástico isso. Então, eu acho ela muito legal. Essa é meu caminho até aqui, né? É muito legal mesmo. E eu sempre falo que estou conversando com pessoas que gostam muito do que fazem, né? E são super apaixonadas e que dá para ficar horas falando e contando histórias sobre. Verdade. Conheci a osteopatia, eu estava acho que no primeiro ano da faculdade, que a gente fez um tour conhecendo fisioterapeutas e eu já achei tipo muito maravilhoso, queria fazer, tinha isso na meta, na vida, e eu comecei a fazer, também fiz 1 ano, e aí eu tranquei. Quem sabe um dia eu volto, talvez sim, talvez. Vem. Isso é maravilhoso, mas aí uma coisa que, né, contando um pouco de mim, uma coisa que me fez trancar, parar um pouco, é que você começa a ver a osteopatia em tudo. Ela tá em Exatamente. E aí chega uma hora que você só quer fazer aquilo, né? Começa a conflitar algumas coisas até, né? E aí eu parei para respirar e me entender, né? E aí que eu também fui
me enfiando nos caminhos do Sim. autoconhecimento para saber se é o que eu quero, né? O que eu quero fazer. E eu penso muito nisso de expandir, né? E a Osh estava me afunilando o olhar, e aí isso estava me incomodando. Tá. Então, por isso que eu tô, vamos ver até onde vai esse projeto de dar outras coisas para as pessoas. Eu descobri que eu não consigo saber tudo, né? Não cabe. Não cabe. Mas você sabe que é uma coisa interessante isso que você falou. É claro, a gente acaba fechando o olhar, não tem como. E até pela quantidade de tempo que a gente estuda, chega uma hora que não dá para você, em uma sessão, fazer uma físio clássica, digamos assim, né, de reab, de exercícios, e mais a osteopatia, porque É, não dá, não cabe. É pouco tempo, né, para tudo isso. sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar com a cabeça aberta para, por exemplo, agregar o físio, porque a osteopatia ela é linda, é maravilhosa, mas ela não resolve tudo. A gente tem resultados lindos, incríveis, mas eu preciso da físio. Eu preciso dos outros profissionais. Eu preciso do nutri, eu preciso do psicólogo, eu preciso é, de um coaching, eu preciso, entende? Eu preciso de vários profissionais para eu poder ter um sucesso, às vezes, com uma determinada queixa de um paciente. Então, é muito legal isso que você falou, de abrir e fechar, e às vezes a gente afunila muito, mas a gente tem que manter a mente aberta para estar com os profissionais ali, né? É isso, perfeito que você falou, e essa é a ideia, dar opções e para você se enxergar Sim, o que você precisa, o que será que pode me ajudar agora, né? sim, exatamente. Tia, mas depois pode precisar de outra coisa. Isso é muito, muito lindo, muito legal. E fala um pouco agora, Catê, o que, que é uma pessoa estar saudável de acordo com a osteopatia? Aí você já pode explicar um pouquinho o que, que é a osteo, essa parte aí que a gente gosta também. Sim. Então, o que é uma pessoa estar saudável? Não necessariamente ela vai estar livre de doenças, né? Porque uma pessoa pode não apresentar uma patologia, então você vai olhar os exames laboratoriais dela, estão ok. Mas aí a gente vai colocar isso muito assim, o quanto ela está bem, o quanto o corpo dela funciona, quanto ela está apta para fazer as atividades dela, o quanto ela consegue fazer uma atividade às vezes básica sem sentir uma dor ou sentir um incômodo, ou por exemplo, né, coisas que na osteopatia nós tratamos, mulheres com cólica. Não, eu tô bem, tô super saudável, tá tudo bem, nos exames ginecológicos estão tudo ok, mas pelo menos um dia no mês eu choro de dor, eu tomo remédio assim aos montes, eu fico de cama. Isso não é ser saudável, né? Então, aí dentro disso, a osteopatia ela traz a saúde para o corpo. É uma das técnicas que vai, né? Um dos trabalhos, ela é também uma filosofia, digamos assim, ela não é só uma técnica, né? Não é só um tipo de terapia manual. Então, dentro da fisioterapia, ela é considerada uma terapia manual. Mas se a gente for estudar bem, você vai ver que ela é mais do que isso, ela é uma filosofia de vida, inclusive. Então, qual que é a ideia da osteopatia? Tratar o seu corpo como um todo. Então, como que a gente vai trazer isso? O exemplo que eu dou para os pacientes é, se você tem uma dor no ombro, numa físio convencional, trata-se o ombro, né? Ou as estruturas músculo-esqueléticas que vão levar ao ombro. Então, é claro, tem uma queixa no ombro, vamos tratar a coluna, vamos tratar esse tórax, cervical, né? Vai fazer toda uma avaliação e ver o que mais está em disfunção dentro da parte músculo-esquelética. Mas na osteopatia, a gente vai investigar outros sistemas. Então, a parte visceral, quando a gente fala em visceral na osteopatia, nós estamos falando dos órgãos. Então, uma queixa de ombro, por exemplo, pode vir de uma tensão do fígado, do estômago, pode ter uma tensão, por exemplo, no sistema craniano. Então, os ossos que compõem a nossa cabeça, o nosso crânio, ossos, membranas, eles interferem no funcionamento do nosso corpo. Então, a osteopatia ela vai olhar para outros sistemas do nosso corpo, que não é só a parte musculoesquelética. Muito. Ficou bem? Deu para entender? E você deu um exemplo muito bom, que eu dei esse exemplo da cólica quando eu falei sobre naturologia, né? Com a minha Tá. da naturologia, e a gente usou esse exemplo
da cólica, né? Tem muita gente que tem cólica sempre e acha que é normal e toma remédio. Eu tenho uma amigona, Lu, esse recado é para você. Errou. Lu, vem para osteopatia. Vai para osteopatia, porque ela tem cólica quando ela era mais nova, quando a gente era mais nova, ela desmaiava. Baixa pressão é uma coisa assim que vem da vida toda, então é uma dica aí, né, para tentar investigar esse motivo. Fala um pouquinho da cólica, Ana? O que você... Então, é até uma coisa que eu gosto muito de falar. É uma das coisas que eu acho que eu mais gosto de tratar, talvez por eu ter vivenciado isso tão forte. Então, eu sou uma pessoa, eu fui uma pessoa que sofri muito de cólica. Então, eu menstruei aos 12 anos. E dos 12 aos 20, alguma coisa, quase 30. Não, eu já tinha passado dos 30. Quando eu fui para a osteopatia, eu sofri com cólicas. Então, na verdade, aos 27 ou 28, eu tive uma trombose pelo uso de anticoncepcional. Então, porque acho que com 13 ou 14 anos, a minha mãe já preocupada me levou em vários médicos, então não tinha nada em exames laboratoriais, eu não tinha uma endometriose, eu não tinha nenhum ovário policístico, eu não tinha nenhuma queixa, né, ginecológica. Mas as minhas cólicas eram intensas. E aí, todos os médicos eram unânimes, vamos tomar um anticoncepcional. E daí eu tomei, dos 14 ou 15 anos, eu acho, não me lembro bem, porque foi mais ou menos, né, nessa faixa, até os 27 ou 28, quando eu tive uma trombose. E aí, então, o meu vascular suspendeu, você não pode tomar hormônio de jeito nenhum, você não pode fazer uso de nada com hormônio. E aí, até conversando com o meu ginecologista na época, ele também sugeriu para não usar DIU, enfim, aí é claro que cada profissional vai ter a sua vertente, né, a sua linha de trabalho, e com isso eu também fui entendendo que algumas coisas que eu não queria, e que eu queria ter um corpo mais saudável, enfim. E aí, sem então o anticoncepcional, detalhe, não que com o anticoncepcional eu ficava sem cólica, elas diminuíam, mas não passavam. E aí eu fiquei sem, e aí eu fui buscar outras formas de me cuidar e de tentar sanar essa cólica, já que eu não podia mais o anticoncepcional, que era o que amenizava. Então, eu aumentei o ritmo de atividade física, comecei a fazer um controle maior no Nutri, fiz acupuntura, que me ajudou bastante, com o Nutri também ajudou bastante. Muitas coisas que eu fiz ajudaram, mas ela estava lá persistente. E aí, quando eu passei, então, com uma osteopata, professora do IDOT, Norma, que manda um beijo enorme para ela, porque ela é quem colocou saúde nesse corpinho. Então, graças a ela, com o trabalho da osteopatia, eu fiquei totalmente livre de cólica. Totalmente livre. Hoje eu não sinto nada, nada, nada. Eu não sinto nada. Qual foi a mágica? Conta! Osteopatia! Então é isso, ela foi tratando todos os sistemas que estavam em disfunção. Então foi tratado o sistema músculo-esquelético, foi tratado o sistema visceral, então trabalhando mobilidade, motilidade do útero, o sistema craniano para regular alguns hormônios, trabalhando o esfenoide, para trabalhar minha hipófise. Então, dentro disso tudo, ela conseguiu regular e colocar meu corpo em equilíbrio. E aí eu não sinto mais cólica. Então, isso é uma coisa que ali também foi uma outra coisa que eu olhei e falei assim, gente, mas isso é maravilhoso. Eu quero fazer. Eu lembro até hoje, a minha primeira menstruação pós-consulta. Eu falei assim, eu quero fazer isso para todo mundo. Eu quero poder levar essa alegria para todas as mulheres. Eu quero poder compartilhar isso com todo mundo. Então, é uma das coisas que eu faço questão de explicar para as minhas pacientes e de explicar para as amigas, para quem quer saber o quanto a osteopatia pode ajudar nisso, porque cólica não é normal. É comum, é diferente de normal. As pessoas têm como cólica sendo normal, mas é comum, diferente de normal. A gente tem que prestar atenção nisso, né? Eu acho que até falei com a ajuda da saúde da mulher, não sei se foi cólica que a gente falou, mas exato, não é normal. Não. É para ser tranquila, é para você não perceber que você está menstruada, né? Para você olhar Exatamente. aqui, o que aconteceu? Então é muito, muito bacana. E fala uma coisa,
Fala, dá algum outro, você tem algum outro exemplo, assim, comum, né, que muita gente reclama e a osteopatia ajuda bem? Consegue lembrar, assim, de alguma coisa que... Bom, tem um outro exemplo meu mesmo, que nesse meu caminho, eu sofria de dores de cabeça intensa, dores intensas, né? Desde a infância. Nesse caso, as minhas dores de cabeça vinham desde a infância. Ai, Eu meu lembro Deus, muito, filho. muito pequenininha. Oi? Também tinha quando era criança. É, eu lembro muito pequenininha, eu lembro de acordar meus pais de madrugada, assim, para pedir remédio para dor de cabeça. E com a osteopatia também foi tratado isso. Então, é uma das queixas também que acaba vindo para mim, dores de cabeça, sinusite, porque por mais que tenha um quadro inflamatório e, e que inflama as mucosas, é algo às vezes num contexto agudo, mas ela crônica, a gente vai olhar para a mobilidade dos ossos do crânio. Por que que está recorrendo isso, né? Por que que isso acontece com tanta frequência? Então, a gente consegue tratar também a sinusite, é, bom, infecção urinária de repetição? Sim, porque apesar de ser algo bacteriano, que muitas vezes as mulheres precisam entrar assim com antibiótico, mas alguns outros casos nada mais é do que uma falta de mobilidade e motilidade da bexiga ou dos rins, eles não estão trabalhando direito, pode ter um acúmulo aí de toxinas por essa falta de mobilidade, então a gente trabalha isso também. É, Veja bem, em momento nenhum eu vou interferir no medicamento que a paciente toma ou que o paciente toma. Se tiver que falar sobre o medicamento, a gente vai sempre entrar em contato com o médico e vai conversar com esse médico, mas é normal que os pacientes venham procurar a gente com algumas outras queixas, depois que sabe quantas coisas a osteopatia pode trabalhar. E aí, ainda ontem eu atendi um paciente que já trabalha, já faz osteo comigo há algum tempo, e aí ontem ele veio com uma queixa de gastrite. E eu achei muito legal, eu até registrei a imagem, mas pena que a gente não pode publicar por normas do CREFITO, mas foi muito bonito, porque ele tinha uma postura muito fechada e anterior. Então o corpo dele caía muito forte para frente e ele não percebia isso. Então na hora que ele veio ao consultório, que foi fazer os exames, os testes, aí eu falei para ele, eu posso tirar uma foto? Porque eu tô vendo uma alteração aqui postural e depois a gente vê como fica no final. E aí trabalhei com ele todos os sistemas que estavam em alteração, a queixa dele era a gastrite e refluxo. Então tirei todas as tensões, fiz todos os trabalhos ali dentro dos testes que a gente faz dentro da osteo, e no final a postura dele estava outra, parecia que ele tinha feito uma sessão, 10 sessões de RPG, sabe assim, de estar mais ereto, de estar com os ombros mais encaixados. Ele falou, ele levantou, nossa, eu tô leve. Falei, exatamente. Aí eu fui lá e tirei a foto e mostrei para ele. Ele falou, nossa, eu não tinha percepção de como isso estava mudando a minha postura. E você vê, para tratar uma gastrite. Então, na verdade, a gente não trata a patologia, tá? Dentro da osteopatia, a gente vai tratar as disfunções que ocorrem ou por causa da patologia ou as disfunções que levam à patologia, tá? Sim. Então, não é que eu estou tratando a gastrite, eu fui tratar os sintomas dele e tudo que o corpo dele apresentou de disfunção. Muito bom. Eu lembrei de um outro exemplo que você dá, em geral, né? E que a gente vê até, acho que teve em alguma aula que deram esse exemplo, o exemplo da alergia, né? E a alergia, rinite, né? Você falou da sinusite, mas Sim. um monte de gente tem rinite. Às vezes nem sabe se tem, mas, né? Sempre espirra, sempre tem alguma coisa e fala que tem rinite, alergias. Como é isso? Fala um pouquinho dessa relação com a parte mais do emocional, aquela parte que viaja um pouquinho mais da osteopatia. Sai um pouco, vamos sair um pouco desse físico, vamos viajar um pouco. Então, aí é que tá, né? Parece muito viagem, mas não é viagem. Porque, Sim. na verdade, dentro da osteopatia, o que a gente vai falar de emocional, a gente se baseia na nova medicina germânica. Então, claro que não são todos os osteopatas que trabalham com a nova medicina germânica, não, e nem todos os terapeutas de nova medicina germânica são necessariamente osteopatas, né? Mas técnicas que trabalham baseada na nova germânica é a osteopatia, a microfisioterapia.
Eu conheci um coaching que trabalhava um pouco também com a nova germânica. Então, o que é isso? É uma linha de raciocínio que foi um médico alemão que trouxe, né, ele abriu os olhos para essa vertente, onde ele fez grosseiramente falando, tá? Um estudo embriológico, e ele viu a origem nossa do nosso sistema embriológico de mesoderma, ectoderma e endoderma, o quanto aquilo dava origem ao restante do corpo. Então, cada vez que você vivencia uma emoção X, uma situação, uma área do seu cérebro recebe aquela informação, e aonde tiver aquele tipo de tecido, você pode ter uma repercussão de acordo com a situação que você passou. Então, por exemplo, para tratar uma rinite ou uma sinusite, eu sempre peço para os meus pacientes procurarem um nutricionista, porque nós temos alimentos que são inflamatórios e a gente precisa baixar essa inflamação. Se é o caso, se a gente identifica que tem questões emocionais, aí, ou dentro da sessão a gente pode pontuar isso, mostrar a visão da nova germânica, mas lembrando que muitas vezes a gente precisa encaminhar o paciente para o terapeuta, para o coaching, para ele saber lidar com essas questões. E aí a gente trabalha a parte manual, colocando a mão no paciente e corrigindo as disfunções. Então, essa é a parte emocional, digamos assim, é baseada na nova germânica, que no fundo a gente está o tempo inteiro estudando os tecidos do cérebro para poder entender o que acontece. Sim, é físico, né? Mas falei sem ofensas a viagem. Uma viagem Não, eu sei. de O que mais parece profundo, mesmo. né? De mais profundo. Eu nunca ouvi falar disso. Fala, gente, essas meninas são doidas. Olha o que elas estão falando. Sim. Mas parece, para algumas pessoas é meio difícil, né, a gente entender isso. Até para nós, quando estamos em formação, até a gente entender, absorver tudo aquilo. Mas quando você começa a estudar e a gente começa a ver, né, pegar todo o tecido cerebral, o desenvolvimento embriológico, aí tudo começa a fazer sentido, né? Quando você vai entender a origem embriológica de cada tecido do nosso corpo, então bate com aquela fase do desenvolvimento, então tudo acaba fazendo sentido. Então, essa medicina nova germânica é por esse estudo embriológico, né? E aí, os pontos que dão origem aos órgãos, assim, digamos assim. Vamos colocar assim, né, para ficar mais fácil de um entendimento geral. É como se quando a gente está se desenvolvendo, o embriãozinho, ele vai dando a formação, né, vai formando o tubo neural ali, o tubo dural, vai dando forma ao cérebro e vai desenvolvendo o restante do corpo. E aí a gente vai recebendo todas as partes do nosso corpo vai recebendo essas células, né? A origem dessas células. Então, de acordo com essa formação, é que a gente vai mais para frente identificar uma percepção que a pessoa teve numa situação, o que aquilo vai repercutir no corpo dela, a forma como o cérebro dela recebe aquilo, qual é a área do corpo dela. Tá, e aí envolve muito. Tá. É complexo, né? Não... É bem complexo, é bem complexo. Complexo. E eu falei com outro amigo físio, a gente falou um pouquinho sobre a dor, né? E entramos muito nesse campo da percepção, de como a gente percebe o que acontece no ambiente, como a gente reage com isso, né? E essa nossa reação vai desencadear alguma manifestação no nosso corpo, né? Bem, acho que é esse o caminho. E aí, para dar mais alguns exemplos, Ana, fala um pouquinho dos sentimentos que a gente, né? A percepção gera um sentimento na gente, uma emoção, não um sentimento, uma emoção, e relacionar com algumas partes do corpo, né? Eu lembro que a gente conversou dos rins e do medo. Você consegue falar alguns exemplos assim por cima, em geral? Então, Existe, né? É possível? Assim, aí essa parte, sabe por que eu acho que talvez eu não seria a melhor pessoa para falar? Primeiro porque eu não domino, então eu não me sinto confortável para falar. Por mais que, né, às vezes a gente trabalha isso, mas eu acho que são informações delicadas para a gente falar. E outra, depende muito de paciente para paciente, porque a gente vai fazer avaliações conforme a lateralidade da pessoa, conforme, ou seja, se ela é uma pessoa destra ou canhota. Dentro disso vai entrar qual é a posição no núcleo familiar.
é um primeiro filho, recebe uma informação de um jeito, um segundo filho recebe de outro jeito, o terceiro recebe de outro jeito. Então, eu acho meio complicado a gente já sair falando, né? Ah, tal coisa é isso, tal coisa é aquilo. Mas eu acho que é legal as pessoas saberem que existe outras vertentes, né? Existem isso. E aí tem que trabalhar de forma muito individual cada um. Tá. Então, é que eu, como eu não domino, eu tenho Não, corta tá essa parte. ótimo. É Depois você isso. corta. Não vamos cortar, não, porque tudo bem, tá certo. Não, eu não domino, então eu prefiro não falar besteira. Mas você falou coisas muito, muito interessantes, porque eu conversei também, né? Conversei com muita gente. Gente, esse é a décima conversa. Uhul. E eu estava conversando sobre constelação familiar. E aí, além, acho que dessa parte de individualizar de acordo com que ordem que nasceu, isso da ordem é muito, muito legal, porque a constelação, uma das leis, né, que regem o estudo da constelação familiar é a lei da ordem. Então, muitas vezes a gente acaba querendo tomar o lugar de outro nessa escala, né? Eu nasci primeiro, Sim. o segundo depois, quem veio antes, querer tomar o lugar da mãe, o lugar do pai, isso pode gerar resultados físicos, além dos psicológicos e dos emaranhados que a constelação fala, acaba interligando também com a osteopatia, né? E Sim. tudo, e a individualização é muito importante. Todo mundo também falou disso, né? Sobre não dá para falar de linhas gerais, né? Cada ser é Sim. único e vive num ambiente, enfim. Mas você sabe que é até interessante, porque em alguns casos, já em sessão, eu recomendei constelação para os pacientes por conta disso. Porque a gente identifica que a pessoa está em uma posição e está com dificuldade de lidar com aquela situação, né? Como se ela estivesse assumindo uma posição que não é dela. Então, já aconteceu e não, assim, várias vezes de eu recomendar, né, para os pacientes procurar uma constelação, porque eu acho que vale a pena, sim. Ai, olha que lindo, todo mundo se ligando no fim, é muito, muito legal. Todo mundo, todo mundo. Todos os assuntos acabam tendo um gancho, né? E cadê mais uma coisa? Quero saber. Eu sei que você atende pessoas de todas as idades, mas explica um pouquinho para o pessoal sobre isso, né? Sobre a constelação servir de recém-nascido até pessoas mais idosas. Acho que é legal Osteopatia. falar um pouquinho sobre a osteo nessa fase inicial da vida, porque eu acho que nem todo mundo sabe que dá para, né, levar Sim, filho para fazer uma sessão de osteopatia, por que os pais te procuram em geral. sim. A osteopatia, eu falo, é recomendada desde o primeiro dia de vida do bebezinho. E aí as pessoas perguntam, mas por que já vai fazer osteopatia? Tanto por prevenção, ou até para já tratar alguma questão, uma dificuldade que tenha tido no momento do parto, partos que são cesárea, dependendo da forma como o bebezinho é retirado. Então é interessante a gente fazer uma osteopatia para trabalhar o crânio do bebê, já que ele não passou pelo modelamento no canal vaginal, ou partos que foram muito longos, né? Então acaba acontecendo um certo achatamento no crânio do bebê. E não necessariamente que a criança vai ter uma patologia neurológica, né? Então, na maioria das vezes, as crianças não têm. Mas o que a gente vai ajudar ali? Evitar que seja uma criança que chora muito ou que dorme pouco. Sabe aquele bebezinho que a mamãe já amamentou, já trocou, deu colo, tá com ele, ele continua chorando, aquele chorinho que não passa, e que já percebeu que não é cólica, porque ou já deu algum remedinho que o pediatra passou, já fez bolsinha quentinha e não passa a cólica do nenê, muitas vezes vem por algumas disfunções que aconteceram ou na barriga da mamãe ou no momento do parto. Então, a osteopatia pode ajudar nisso. Então, a gente começa, às vezes, fazendo ou por prevenção, porque já identificou uma problemática na gestação ou no parto, ou depois, quando a mãe já tem a queixa, fica sabendo que a osteopatia é uma forma de tratamento e aí traz para a gente trabalhar com a criança. E aí é de quando nasceu até
até quando quiser, porque não tem contraindicação fazer osteopatia. Algumas técnicas são contraindicadas para algumas pessoas, assim como mesmo na fisioterapia, a gente tem aparelhos que eu não vou usar quando a pessoa tem, por exemplo, uma prótese, né? Da mesma forma, tem técnica que eu não vou usar se a pessoa tem determinada patologia, ou um idoso, ou uma pessoa que tem uma osteoporose importante, eu não vou aplicar técnicas de manipulação que a gente chama o thrust ou a VBA, né? A gente não vai aplicar isso de forma intensa. A gente não vai expor, entende, esse corpo a uma técnica dessa forma. Então, a osteopatia, acho que ela não tem contraindicação de idade, tá? Ela vai ter contraindicações pontuais. Então, a pessoa vem para avaliação da óssea, a gente identifica qual é a queixa, e aí sim eu vejo que técnica que eu posso ou não fazer de acordo com a queixa daquela pessoa. Sim, e é muito, muito legal. E tem também tem a parte postural, tem a parte de palmilhas, né? A gente vê muitos jovens, adolescentes, né, que ficam todos corcundas, adultos também, né? Que a gente também precisa, Sim, às vezes, lembrar essa parte sim. muito, muito legal que também É, empatia, é né? uma linha também que pode ser trabalhada na osteopatia, que é a posturologia, né? Então, em alguns casos, quando é identificado que aquela queixa da pessoa vem por uma postura que não é, e essa postura vem dos captores posturais, aí pode ser trabalhado o uso da palmilha, mas isso não é o tempo inteiro recomendado. Assim, a palmilha, ela vai ser um acessório, em alguns casos ela é o último acessório que a gente vai colocar, porque primeiro eu preciso tratar todos os sistemas, o que está interferindo aquele paciente, né? Até porque palmilha, em alguns casos, é chato, não é todo mundo que gosta de usar. Então, a gente trata tudo que o corpo tem para ser tratado para depois introduzir dentro dessa linha da posturologia. Legal. E mais uma coisa da osteopatia, né, que acho que talvez seja, não sei o que as pessoas sabem sobre a osteopatia, né, mas explica pra gente o que é a VBA, o que é esse trust, né, que é o instalar, que a galera adora ser instalado, se instalar. Explica um A pouquinho o gente que é usa, que ajuda. esse AVBA é alta velocidade, baixa amplitude. Então, é a técnica, ou o trust, né? Depende do Dali, linguajar, da linha, depende das escolas. O que é isso? É o vulgo estalar, né? São aquelas técnicas de estalos. Só que aí isso é muito delicado. Então, a primeira coisa que às vezes a gente recomenda é que os pacientes falam: eu gosto de me estalar, força o pescoço, fica forçando nas mãos. Então, a gente sugere: olha, não fica você se auto-estalando, porque às vezes você pode fazer de forma errada. E quando nós, terapeutas, vamos fazer em você, tem todo um posicionamento que eu te coloco, respeitando a angulação daquela articulação, colocando um vetor certo de força para que eu aplique aquilo na velocidade certa e na amplitude certa, para que ocorra aquele encaixe, digamos assim. Então, não é que uma vértebra sai do lugar, né? Mas ocorre um desalinhamento e a gente entra com a técnica para fazer esse alinhamento de uma vértebra ou de alguma outra articulação. Mas aí o povo acha que pode já sair se instalando, e mais perigoso ainda, às vezes as pessoas que falam: eu sei instalar, deixa que eu te instalo. Pior ainda também, não façam isso, não façam em casa. não faço em casa, bem por aí, mas é bem legal, né? E tudo isso que você falou prova que não é só isso, né? Não é só o instalar que resolve. Muitas vezes você vai numa sessão de osteopatia e não vai precisar fazer nada disso. Sim, exatamente. E da mesma forma que não é só a coluna que tem essas manobras, né? Tem manobras para o quadril, para o ombro, para a perna, Cotovelo, tem uma para tudo. articulação, a gente vai ter técnica ali. É isso, muito legal, é muito rica, né, a osteopatia. É por isso que precisa de tanto estudo, né? E tantos grupos de estudo Sim. dessa menina, gente. Foi muito Ai, gente, é muito difícil dar estudo. essa entrevista, que ela estuda muito, além dos
quase Gente, anos o estudo é contínuo, né? Acho que para tudo na vida é um estudo contínuo, mas a sim. Mas você sabe que eu ia comentar isso, né, Bá? Não desmerecendo nenhum profissional de forma nenhuma. Mas quando eu entrei para osteopatia, eu fui perceber a intensidade que é de estudar. Você não para nunca. Claro que todos os profissionais deveriam não parar nunca, né? Mas a osteopatia, meu Deus do céu, o povo que estuda, viu? o povo que estuda. E agora, para ir finalizando, assim, né? Me fala um pouquinho de você, da sua percepção, assim, né? Desde que você conheceu a Osho, você já deu alguns exemplos de como a sua vida melhorou, né? Ficar sem cólica Sim. é um bom, uma vida ficar muito melhor, né? Mas o que você se considera uma pessoa com um corpo contente, com um corpo saudável, em equilíbrio? O que você faz para isso? Conta pra gente. Bom, eu brinco, né? A minha vida é definida em antes da osteopatia e depois da osteopatia. Porque sim, para mim, eu me considero muito saudável. Claro que não é porque eu trabalho com isso, que eu tenho a formação da osteopatia, que eu estou isenta de sentir dores. Até porque a gente se movimenta e a gente está por aí e está no risco de se machucar. Vivemos, sentimos, né? As emoções às vezes nos trazem dores, que é o que a gente falou um pouquinho antes, mas eu me sinto muito mais saudável do que eu era antes de entrar para a osteopatia, com certeza. Por ter me aberto tantos olhos, por fazer eu enxergar o corpo de uma forma diferente. Então, hoje eu me sinto muito saudável. Mesmo às vezes sentindo algumas dores, eu me sinto muito saudável. Eu me sinto muito contente, muito. Eu sou muito feliz. Verdade. E é muito, muito legal isso, né? A gente não falou da palavra mágica hoje, mas você acabou de falar um pouquinho dela, que é o autoconhecimento, né? E te abrir os olhos para enxergar mais o Sim, corpo, né? Não é nem ver de uma forma diferente, mas é enxergar mais a fundo, né? E é sim, sim. a gente tem que se conhecer para saber o que é bom, o que é ruim, o que está certo, o que está errado, quando a dor está me ajudando, quando a dor está demais e está me atrapalhando, eu preciso de ajuda, né? Então Sim. é muito importante. Tem alguma dica mágica da osteopata para o nosso público? Alguma coisa assim que você recomenda, que você aprendeu e é muito bom para a vida? Uma mensagem? Fala alguma Nossa, mas aí eu tinha que ter me preparado para isso, né? É Olha, o que eu tudo. acho é tudo de surpresa. Nossa, eu não sabia que você ia fazer essa pergunta. Olha, mas assim, eu acho que equilíbrio é uma palavra que caberia, porque para tudo eu acho que a gente precisa de equilíbrio, né? Assim, é buscar. É claro que em alguns momentos é muito importante de ter uma intensidade para, né? Em alguns momentos vai sim desequilibrar. Eu preciso de um desequilíbrio para eu buscar um equilíbrio, né? Mas a gente buscar um equilíbrio de uma forma geral, que eu quero dizer assim, a gente se alimentar bem, então não precisa ser um neurótico que só come verduras, legumes e não come mais nada, mas predominantemente uma comida, uma alimentação saudável, porque é o que o nosso corpo é a máquina, é o nosso carro. Então, se você colocar um combustível de péssima qualidade, esse carro ele vai falhar, ele vai ter problema, né? Então, vamos nos alimentar bem. Se eu não cuido desse carro, se eu não levo ele para fazer manutenção, se eu não lavo ele, se eu, né, ele vai se desgastar muito mais rápido. Então, vamos praticar atividade física, vamos fazer algo que a gente goste, que você tenha prazer com isso. Então, são coisinhas assim pequenas, mas que eu acho que vale a pena. Cuidar da mente. Então, do mesmo jeito que eu me preocupo com o que eu vou comer, eu tenho que me preocupar com o que eu vou alimentar minha mente. Que tipo de livro eu leio, que tipo de noticiário eu estou vendo, que tipo de informação que eu estou buscando. Então, isso também faz parte. E aí, respeitando todas as crenças, mas vamos alimentar nosso espírito também. Então, cada um dentro das suas crenças, mas mantenham a sua fé, busquem isso dentro da sua religião. Não percam isso, assim, eu acho que a gente tem que cuidar do corpo, da mente, do espírito. Então, eu acho que é um conjunto, né? Não pode ficar só de um lado. Então, eu acho que é o que eu tenho para falar, assim. Ai, que lindo! Se eu fosse mais chorona, eu tinha chorado agora.
fechou essa temporada com chave de ouro, assim, porque você falou tudo, né? Você acabou essa sua mensagem final no susto, que você não sabia o que falar, foi maravilhosa. Ah, obrigada. Quase tudo que a gente passou por aqui, né? Que Uhum. então, conversei com a nutricionista, e é isso, né? O seu corpo estar bem é uma consequência do que você se alimenta, né? Sim, Você vai deixar ele satisfeito, você tem o seu básico, né? O básico é isso, sim, higiene, a alimentação, é ter, né, bons pensamentos. A gente falou um pouco também sobre espiritualidade com a Vilma, que não necessariamente é uma religião, né? É o que sim, ajuda exatamente. mais, né? Espiritualidade, a gente não está falando de uma religião, né? Então, independente de qual a sua religião, você pode ser uma pessoa espiritualista, você pode trabalhar a sua espiritualidade, né? É isso, foi maravilhoso, Catê. Muito, muito, muito obrigada. Arrasou. Eu que agradeço. E é isso. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada. Vai, eu que agradeço. Desculpa a minha dificuldade de horário. Sou eu uma pessoa que tenho tanta dificuldade de falar não, que fico assumindo compromissos e depois fiquei enrolando a amiga aqui. Mas olha, ó, coração, porque muito obrigada por tudo, obrigada por esse carinho, obrigada por confiar tanto no meu trabalho. Você que posso te considerar minha paciente, amiga e paciente. Então, muito obrigada. Quando a gente acha uma brechinha nessa agenda, gente, tá com a Ana, já programando aí, liga lá na PhysioWay, porque a bichinha é muito boa, é maravilhosa. Ah, muito obrigada. Estamos no caminho aí para melhorar sempre. Isso Vá, aí. muito, muito obrigada. Eu vou parar aqui.